se a gente olhar a história do Brasil, é uma história que todos os pontos de inflexão foram motivados por questões militares. Você acabou de me fazer uma pergunta do movimento tenentista de 32. E se você olhar de uma forma geral, você vai ver que a participação dos militares, se foi benéfica em termos de desenvolvimento ou não, enfim, se abstendo desse problema de desenvolvimento, e isso na realidade depois de 64 houve, mas o aspecto foi sempre no aspecto de valorização, de moralização de valores, de moralização dos costumes, quer dizer, quebrando práticas que eram práticas que hoje nós vemos, eu estou falando, se você pegar os movimentos mais antigos, o próprio tenentismo, práticas inaceitáveis. Então, isso ocorreu em 64. Então, veja bem, agora o problema todo de 64 que eu vejo é o seguinte: você tem que analisar um período histórico dentro do seu contexto histórico, né? Naquela época você não viveu isso aí, eu não vivi 64, eu era um garoto ainda, mas vivi o pós-64, né? E vivi muito tempo dentro da chamada Guerra Fria. Você tinha um mundo polarizado, ou você era russo ou você era americano. Então, ou você era Vasco ou era Flamengo, ou você era vermelho ou você era, entendeu? Preto ou vermelho, ou então branco e preto, né? Então, dentro da polarização, quer dizer, o mundo estava polarizado. Então, dentro desse contexto é que você tem que analisar. Deu-se uma tomada de poder, como você colocou, né, por um grupo, vamos chamar. Era um grupo pró-americano. Mas o outro grupo estava querendo o quê? Se ele não era pró-americano, ele era pró o quê? Democracia? Mas que democracia? Se o americano era democracia naquela época. Então ele era pró-Rússia. E o que era a Rússia? Aquilo era o totalitarismo. Então isso foi a briga, o embate, isso é uma coisa muito clara. Mas hoje há e é muito difícil falar hoje porque ele não é um processo histórico, ele é um processo histórico terminado, ele é um processo histórico em andamento. Você falar de um processo histórico em andamento, você não tem como analisar, a gente não tem distância suficiente. Você hoje pode analisar o tenentismo, né? Você hoje começa a poder analisar a era Vargas, mas é difícil analisar o 64. Nós vivemos ainda o processo, né, de 64. Mas é um processo que no futuro eu acho que vai ficar claro isso aí, que existia uma polarização e tinham grupos que brigavam por um ou por outro. E outra coisa é o seguinte: a revolução, ela não foi uma revolução propriamente militar, ela foi feita pelos militares, mas levado pelos civis. Tanto que o meio militar, isso é uma coisa que a parte militar ninguém conhece dessa revolução, ou pouco se fala. Mas se você estudar a revolução na parte militar, você vai ver que o próprio exército, a marinha, eram divididas. Nós tínhamos uma parte do exército que achava que não tinha que se fazer a revolução por causa de determinados princípios constitucionais, e outro que achava porque sabia que o Brasil estava caminhando para um caos. Então não foi uma coisa de um grupo militar que disse: não, agora vamos tomar o poder porque nós queríamos tomar o poder. E não só não tomou, como o governo militar, que hoje chamam da ditadura militar, ou qualquer nome que você queira dar, ele foi único no mundo. É a única ditadura que trocou de ditador, é a única ditadura que o único que era militar na realidade era o presidente, todos os seus ministérios era ministério civil, que não militarizou toda a estrutura governamental. Houve militarização de poder no Brasil.